Eu não sei se você entende quem está aqui nessa noite, a pessoa de Jesus, mas eu tenho certeza que quando você recebe um parente ou alguém na sua casa, uma visita, você coloca a melhor roupa, você arruma a casa, você escolhe os melhores alimentos e serve aquela pessoa da melhor maneira que você pode. Eu não sei se você entendeu, mas quando você saber que Jesus está aqui, você vai dar o seu melhor, você vai aplaudir, você vai glorificar. Você sabe que a presença de Jesus ele é real nesse lugar. Então dê o seu melhor nessa noite para Jesus. Amém, igreja? Deixa eu chamar o pastor Diogo. Enquanto isso, vamos aplaudir o mais alto que nós pudermos para Jesus. O mais alto que é para Jesus. Nada mais, nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Tem gente com fome aí nessa noite? Não seja mentiroso. Som do coração. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tem gente com fome aí? Até abaixar o volume. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia, igreja. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, a qual escreveu João. O capítulo é de número 12. Aleluia. E o verso é de número 27. Deus está aqui nessa noite. Vamos lá, tem uma porção dele para nós aqui. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem os meios, métodos dele e esteja sempre atento. Nos dias mais sombrios, nos dias mais caóticos, nos dias mais nebulosos, nos dias mais frios da sua fé, você não vai parar para ouvir o seu sentimento. Você tem que parar para ouvir o Espírito. Porque o sentimento, ele é um péssimo motorista. Ele te trava, ele faz você tomar decisões a qual você não tomaria se você não tivesse com esses sentimentos às vezes aflorado. Então, quando você está com o seu sentimento maior, mais intenso do que o teu espírito, você tem que falar: acalma tua alma. Tem hora que você precisa só descansar, porque às vezes você tomar decisão cansado e com fome faz você entregar direito seu, que é só seu. Uma vez Esaú estava cansado e com fome no final de uma caçada frustrada, e alguém chamado Jacó, oportunista e sábio para o momento, ele vai lá e diz: que proveito tem você ser o primogênito, se você vai morrer de fome? Ora, ele não iria morrer de fome. Satanás, ele sempre vai querer trabalhar nas suas necessidades, mesmo que aquilo não seja tão necessário quanto você acha que é. Mas ele vai parar o mundo todo para dizer que sua vida não terá mais utilidade se você não conquistar aquilo, e tem que ser aquilo. Esse aquilo foi Deus que estabeleceu? Vamos lá. João 12. Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Oh, glória. Verso 27 diz assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus:
eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe havia falado. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Quero ficar aqui. Fica provocando aí, André. Eu quero que essa galera chapa. Vai, fica à vontade, macho. Aos seus pés. Tira essa esfera de quarta-feira. Eu não gosto da esfera que as pessoas carregam de quarta-feira. Deixa Não eu gosto. poder ouvir. Vamos lá. Puxa a esfera do hoje, não da quarta-feira, do hoje. É o lugar mais alto que eu quero estar. O lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar. Convida é ele. aos seus pés. Fala, Senhor, hoje não precisa tu bater na porta. Eu já estou abrindo a porta para o Senhor entrar. Já estou puxando a cadeira para o Senhor sentar. Não vai embora, vem, fica e mora. Você que pode, levante suas mãos, vamos lá. Tem uma esfera para você pegar aí. Tem uma esfera para você pegar aí, para você vestir. Vai embora, vem, fica e mora. Doce presença, constante presença que não vai embora. Vem, presença tem um nome. A presença é um homem, Jesus. A presença tem um nome. A presença é um homem. Senhor Jesus. Jesus. Nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Que nesta pressão da vida, o Senhor venha de maneira poderosa, Pai. Venha sobre nós, Senhor. O Espírito de Deus. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito. Podemos assentar. Vamos lá. Mas você ainda fica conectado. A sua atenção é do pregador, mas o teu espírito ainda continua pertencendo a Jesus. É uma equalização dessas duas esferas. Teu físico já veio, então ele já está aqui. Está assentado nesse momento. Sim, ele tem sede e fome. Precisamos apenas direcioná-lo. Sabe, como eu falei no domingo, foram várias mensagens montadas e nenhuma queimava o meu coração. Domingo, como eu falei, eu subi sem um esboço preciso, mas Deus ele foi muito pontual na mensagem de forma expositiva. E tudo aquilo que foi pescado no domingo, agora há pouco, antes de eu vir ao culto, se tornou aquele grande rolo, sabe? Como um papiro. E foi dado para eu comer. E eu falei, cara, tem uma mensagem aqui sobre a Páscoa ainda. E quando chega aqui no capítulo 12, não sobre a Páscoa em si, mas naquele momento ali mais ou menos. Quando chega aqui no capítulo 12, o capítulo 12 ele é um misto de emoções, porque Jesus ele está sentado com um amigo dele em Betânia, na casa de Lázaro. Lázaro já tinha ressuscitado. Então imagina a esfera daquele ambiente. Tinha duas pessoas muito importantes ali. Um cara que foi ressuscitado e o cara que ressuscitou ele.
O ambiente era de festa, o ambiente era de sensibilidade. Qualquer um que entrasse naquele lugar, ele facilmente sentiria a presença, porque o ser humano em si, ele precisa ver para crer. Então ali tinha dualidade, tinha o que fez o milagre e o que recebeu o milagre. A Bíblia diz que aqueles que viram, eles começaram a espalhar aquela história para todos. E Jesus falou, não digam, mas foi como se fosse uma psicologia reversa. Agora todos vieram para poder ouvir Jesus, todos vieram para poder estar próximo àquele que podia ressuscitar, aquele que carregava o título de Messias, aquele que era o Cristo. Está todos ali, uma mulher, ela quebra um perfume, a Bíblia diz que o perfume exala por todo o ambiente. Ela pega o cabelo e ela começa a ungir Jesus como era necessário todo o processo que Jesus teria que passar até o presente momento. Ali tem um homem, um falso religioso que diz que, como assim? Isso aqui nós poderíamos dar para os pobres. Porque ele está sempre de olho na necessidade, ele não está de olho naquilo que o Espírito carrega, naquilo que o Espírito diz, naquilo que Jesus está dizendo, mas é um corpo completo ao ponto dele rejeitar. Aí Jesus diz, ei, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas eu não. O que essa mulher fez aqui foi algo muito importante, ela ungiu, porque o cordeiro precisava ser ungido antes da Páscoa, para depois ser sacrificado. Ali toda a humanidade de Jesus começa a apontar para ele. Ali todo o sentimento dele começa a vir à flor da pele ali. Ele entende que o tempo dele como homem está passando. E ele agora tinha uma cruz para poder enfrentar. Tinha um cálice para poder beber. Que cálice era esse? Era o cálice do pecado de todos. Aquele homem que violentou uma criancinha de 2 anos e pecou, era aquele cálice que Jesus estava tomando para poder libertar. Aquele homem que foi um homicida, aquele homem que fez várias maldades, Jesus estava bebendo aquele cálice. Você consegue entender? Você consegue compreender o que era que estava esperando Jesus? Jesus, um dia depois, ele chega em Jerusalém. Ele manda buscar um jumentinho e ele chega, e todos sabem que Jesus está chegando. Todos param. Eles pegam palhas para poder jogar, eles pegam alguns pedaços de pano e eles começam a jogar no chão. E Jesus, quando vai entrando na cidade, eles começam a gritar: Hosana! Hosana! Que significa salva-nos agora. Salva-nos agora. Aí os judeus, os líderes, eles olham para o outro e dizem: perdemos mais uma vez, precisamos fazer alguma coisa. Vai passando-se, chegando o grande dia. Jesus está reunido com os discípulos. E a Bíblia diz que chega os gregos no lugar de reunião e diz: ei, queremos falar com Jesus. O Senhor pode chamar Jesus? Filipe chama André e diz: e leva esse homem até Jesus. Naquele momento eles esperam a revelação de Jesus. Ora, Natanael tinha recebido revelação, Pedro tinha recebido revelação, muitos tinham recebido milagres, mas tudo que eles ouvem da boca de Jesus é: meu coração está perturbado. Aqueles caras talvez eles entram em choque. E aqui eu puxo para você entender sobre que o dia da pressão não te faz menos filho de Deus. Jesus, ele diz: agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Tem hora que você vai querer fugir da pressão. Tem hora que você vai querer fugir. Jesus, um pouquinho mais à frente, ele vai ser levado para o Getsemane, ou Getsemane, como você preferir. Getsemane significa lugar de prensa.
Mas a ideia de Deus espremer não é para destruir, mas é para tirar de você aquilo que é puro, aquilo que é agradável, aquilo que glorifica a Ele. É necessário você entender que aquilo que está te pressionando é para que você saia da fase onde você está e você seja colocado em uma nova fase. Não é fácil de você falar: Senhor, me tira da prensa, mas é hora de você dizer: Senhor, o que tu queres? Eu quero permanecer na tua vontade. Porque tem hora que vai ser mais agradável dizer: Pai, deixa eu voltar para o meu lugar de conforto, deixa eu voltar para o meu lugar de segurança. Jesus naquele dia, ele ceia. Jesus naquele dia, ele é traído. Jesus naquele dia, ele atravessa o pátio, ele sobe para o Getsêmani. E é naquele lugar. Vamos lá. É naquele lugar que Jesus, ele se torna mais humano possível. Porque é naquele lugar que aflora nele todos os desejos e anseios dele desistir, dele parar. Ali começa um conflito das emoções. Ali começa uma tristeza mortal. Ali começa uma perturbação. E ter esse sentimento de pavor não te diminui. Eu quero repetir isso, eu quero deixar isso explícito nessa noite para você. Porque vai ter hora que você vai gritar para você fugir, para você parar. A pressão naquele momento, ela se torna física. Sabe quando você está naqueles maus dias? O seu corpo começa a acelerar, notícias ruins chegam, você fica com medo do seu dispositivo móvel. Você fica com medo do seu celular, porque qualquer vibração que chega é como se fosse alguém te dando uma nova notícia ruim. E às vezes é só um anúncio de um grupo, às vezes é só um comunicado, às vezes não é nada, mas você traz toda a sua esfera de energia para algo ruim, como se fosse acontecer exatamente naquele momento. A pressão, ela se torna como se fosse palpável. E o chamado, ele cobra um preço. O chamado de quê? O chamado para permanecer firme. Ele cobra um preço absurdo. E é naqueles dias que você olha assim e você diz: meu Deus, eu não vou suportar. E é nesse momento que você tem que ter uma maturidade. Que maturidade é essa? A maturidade de você sentir sem entregar. Você vai sentir, mas você não vai se entregar. Aquilo não vai dominar a sua alma, mas o que vai dominar é a maturidade que você tem na relevância da sua vivência e convivência com Jesus. É exatamente o que vai te centralizar e vai fazer você fazer a oração correta. Jesus naquele momento, ele diz: ei, a minha alma está perturbada. Os caras nunca tinham visto aquilo. 2 capítulos depois você vai ver Jesus orando e dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Mas naquele momento, era o momento dele. Tem hora que você vai ter que entender que tem um momento que ele é seu. O erro pode começar na oração, quando você começa a fazer uma oração de fuga. Quando as frustrações vêm, quando a negativa vem, quando tudo que parece que está te levando para o fundo, para a saída do túnel, para a luz no fim do túnel, quando tudo parece que está te levando para você ser resgatado do poço, é exatamente ao contrário. Vem uma forte água para te desanimar, vem algo para poder te martelar e dizer: não, não é dessa vez, você vai continuar mais um pouco ainda no Getsêmani, você vai continuar ainda mais um pouco recebendo a pressão. Mas Deus está dizendo: é necessário você ser espremido nessa fase. É necessário, porque eu preciso tirar de você algo muito puro que eu coloquei aí, que é apenas nas correntezas, apenas nos dias bons, apenas nas minhas visitações. Você não consegue ver, você não consegue enxergar, você não vai conseguir entender. E o seu coração vai gritar, seu coração vai clamar.
Sabe, aqueles dias que você vai querer dormir para que a noite passe logo. Aqueles dias que quando o dia amanhecer, você vai querer que aquele dia passe logo. Você vai querer tomar um remédio, você vai querer fugir, você vai querer viajar, você vai querer conversar com alguém, você vai querer ficar trancafiado em um quarto, mas você não quer aquele dia. A comida não tem sabor. Não importa se você está no coco bambu, ou se você está, não importa onde você esteja almoçando, comendo, a comida não tem gosto, não tem prazer. Não importa o assunto que está à mesa, tudo que vem é uma forte pressão sobre a sua consciência, sobre a sua mente. Tudo que vem é o seu coração comprimido, como se realmente ali fosse o fim. Como se realmente ali não tivesse mais escapatória. Mas a oração de Jesus começa dizendo sobre uma possibilidade do afastamento do cálice, mas ela termina com uma total submissão à vontade de Deus. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade continue, que a tua vontade esteja acima da minha. Esses dias é só para os corajosos, esses dias é apenas para os filhos, esses dias é apenas para aqueles que de fato querem viver o sobrenatural, querem viver o milagre. A humilhação foi em público. Ele foi colocado na cruz, todos viram, mas o dia da prensa, o dia do Getsemane, só ele estava lá com Deus, só ele estava lá com os anjos, só ele estava lá guerreando. Ele levou 3 amigos, vamos Pedro, vamos Tiago, vamos João, nesse momento eu preciso de vocês. Pedro, Tiago e João, eles dormem, eles não permanecem. Jesus, um pouco abaixo, no próprio capítulo 12 de João, ele diz: aquele que tentar salvar, aquele que ama a sua vida vai perder, mas aquele que ama o propósito, aquele que ama para que foi chamado, ele vai guardar a vida para a eternidade, ele vai viver dias sobrenaturais. É o mesmo dia que Pedro disse que estava preparado, é o mesmo dia que Pedro disse que estava pronto, e Jesus fala na cara dele: você não está pronto, você não está preparado. Naquele momento a alma de Jesus grita humanamente dizendo: eu estarei só, eu estou pronto para estar só, mas eu quero que vocês entendam que depois que o Filho do Homem ser erguido, depois que o Filho do Homem ser exposto para todos, eu voltarei e reunirei vocês. Esses dias são os dias da solidão do processo. É dia que você quer ouvir uma notícia boa de alguém. É dias que você quer que alguém, depois de você contar a fase e a crise que você está passando, você quer ouvir: não, isso se resolve assim. Só que no dia de solidão, o apoio ele é apenas divino, porque o processo ele é necessário. O apoio que você quer da humanidade, eles estão dormindo, mas o Senhor manda um anjo para fortalecer. O Senhor manda porque Ele está dizendo: existe uma guerra em uma esfera espiritual. Você quer vencer essa guerra em uma esfera emocional, em uma esfera física. Mas para onde? Para o tempo que eu trouxe você, é necessário que você esteja fortalecido no Espírito, para que você possa suportar, para que você vença, para que você vá adiante. Vá adiante. Esses dias é o dia que você aumenta a intensidade em observação naquilo que é espiritual. Porque a ativação da identidade, ela vem exatamente em meio aos caos. A ativação da identidade, ela vem exatamente a intensidade do propósito, o despertar do propósito, ele vem exatamente no auge da dor, naquele momento que você está sentindo, naquele momento que você está pedindo: Senhor, por favor, afasta esse cálice. Tira de mim este cálice.
quando você entende para que você veio, a crise não é um descontrole. A crise é algo planejado por Deus. Para você poder se reencontrar, para você poder ser impulsionado. Sabe, esses dias eu estava passando algumas turbulações, estava passando, sabe, algumas turbulências, algumas coisas assim, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, Deus está querendo me jogar em outro nível, eu não estou entendendo, peraí. Vou tirar o foco do problema. Vamos lá, vamos jogar mais uma pós-graduação, vamos pós-graduar na faculdade. Vamos lá, vamos se matricular. Não, mas tá. É porque Deus está me impulsionando para uma próxima fase. Eu não posso focar no problema. Eu tenho que entender que é no meio da crise, é no meio do caos, que eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso intensificar a minha oração. Sabe, de ontem para hoje eu não tenho problema com sono. Eu sou como a Bíblia diz, eu deito e logo pego no sono. Eu tive um pouco de dificuldade para dormir. 1h pouca da manhã eu estava acordado, falei, não, isso não é insônia. Deus está me chamando para um particular. Deus está querendo revelar algo fora deste problema que eu estou focando nele, fora dessa situação que eu estou querendo focar nela. O que Deus quer, o mundo continua, o reino ainda continua, os anjos estão trabalhando, os demônios estão trabalhando, e um lado precisa vencer, e eu preciso estar do lado vencedor, eu preciso estar do lado daquele que sabe dos processos, das crises necessárias. O fim da oração vai fazer toda a diferença. O fim da oração vai fazer toda a diferença. Como você esse dia tem se jogado aos pés de Jesus? Jesus está no momento dele. Ele começa a passar por um processo de hemartitrose. Que isso? É quando a pressão é tanta, fisicamente falando, que ele começa a suar tanto com a adrenalina do corpo dele, com uma espécie de ansiedade e medo, que alguns vasos sanguíneos próximos aos poros da pele dele começam a estourar, começa a arrebentar, e ele começa a suar sangue. Literalmente ele começa a suar sangue. Você consegue entender a pressão do momento que Jesus está passando? Você consegue entender que bastava uma palavra dele e tudo mudaria? Bastava ele dizer assim: Senhor, eu não estou pronto. Meu pai, eu não estou pronto. Você vê quando ele está diante de Pilatos, um pouquinho mais à frente, Pilatos fala: você é rei? Ele diz: para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo. E aonde está? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, bastaria uma palavra, e tudo mudaria. E ele está dizendo que tem uma comitiva de anjos, dizendo: Senhor, eu estou contigo. Não vale a pena morrer por João, não vale a pena morrer por Diogo, não vale a pena morrer por Leonardo, não vale a pena morrer pelo Roger, não vale a pena morrer pela Érica, não vale a pena morrer pela Jéssica. Os anjos estavam dizendo, só esperando uma palavra de comando dele. Mas ele vale a pena cada gota de sangue, vale a pena cada minuto, vale a pena cada segundo, vale a pena, vale a pena, vale a pena. O que vai fazer a diferença é nas suas atitudes, nas suas escolhas, é o permanecer. Sabe aquele dia que a gente diz: não, eu preciso desistir, eu preciso jogar a toalha, eu preciso... Você não vai ter coragem de assumir, mas você falar: eu preciso voltar a ser aquele crápula, eu preciso voltar a ser aquele
idiota, bestializado. Eu preciso voltar a ser aquela pessoa ruim, aquela pessoa severa, aquela pessoa que dá as... Ei! Há quanto tempo você está desconstruindo essa pessoa para você começar a viver esse novo tempo? O tempo onde que as pequenas coisas elas não incomodam. O tempo onde que você está sóbrio, sabe? Não é qualquer coisa que te incomodava como antes que vai vir e vai tirar você do centro da vontade de Deus, porque você passou por tantas coisas, você passou por tantos dias, você vai entender os ciclos da vida, você vai entender, não existe nada pior do que você estar no leito do hospital, esperando apenas que um médico venha e diga, não, você pode ir para casa. Não existe nada pior do que você estar com vários boletos para pagar, com vários cartões vencendo, e você não tem um trabalho, não tem o dinheiro, e de repente alguém vem e diz-me assim, ei, você está contratado. Não existe nada pior do que você estar passando uma ameaça, do que você estar passando uma situação, e alguém vem dizer, acabou todo esse problema. Tem hora que nós esperamos essa resposta. Tem horas que nós queremos viver, sabe, nós queremos descansar, nós queremos assim, dizer, meu Deus, eu não estou suportando. Mas quanto mais nós falamos isso, meu Deus, eu não estou suportando. Você está dizendo, tá bom então. O processo é necessário. Retiro agora. Mas ele vai ter que voltar com a intensidade ou uma esfera diferente. Porque eu preciso te mudar de nível. Eu preciso tirar, extrair o que é bom de você. É necessário, então não peça, Senhor, me tire. Porque às vezes você quer fugir de uma crise exatamente onde que Deus te colocou, para Ele te extrair, para Ele mudar, para Ele te mostrar de outro ângulo, para Ele te mostrar de outro ponto de vista, para Ele fazer com que você avance. Você está dizendo, me tire do olho do furacão. Ele está dizendo, não, eu tenho algo para te dizer dentro desse furacão, eu tenho algo para poder mostrar para você dentro desse furacão, eu tenho algo para poder ativar em você dentro dessa crise. Senão as suas orações vai ser sempre, eu lavo minhas mãos. Senão a tua oração sempre vai ser, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Senão sua oração sempre vai ser, Senhor, até quando, até quando, até quando? Senão a sua oração vai ser, meu Deus, eu sou essa pessoa amargurada. Eu sou essa pessoa que não aguento mais, eu sou essa pessoa que tudo que eu faço dá errado, eu não sei para onde ir mais, eu tomei decisões erradas e acarretou exatamente nesse problema, para onde eu irei, para onde eu fugirei. Você está procurando uma fuga. Jesus, ele estava dizendo, segura mais um pouquinho, Barrabás, que eu tomaria a tua cruz. Jesus estava dizendo, ei Barrabás, segura que essa cruz aí, ela pertence a mim. A cruz não cabia a Jesus. Mas ele estava dizendo, segura um pouquinho mais que eu vou poder salvar a sua vida. Porque tem hora que é melhor você trocar a prova pelo conforto. Tem hora que você vai querer trocar o propósito pelo conforto. Não peça para Deus facilitar o caminho. Peça para Ele ser glorificado em você. Seja glorificado em mim, Senhor. Seja glorificado em mim, Senhor. A pressão do azeite, ela vai determinar qual é o tamanho da tua unção. A pressão da prova, ela vai determinar quanto vai fluir de você a unção, no seu abrir da sua boca, no levantar da sua mão. Tem hora que você vai querer resolver, porque ora, eu estou dando resultado, Senhor. Eu estou abrindo mão. Já tem 2, 3 meses que eu tenho vencido as tentações. Mas, meu amigo, você teve 20, 30 anos de promiscuidade. Você só está 3 meses. Jesus preparou 30 anos para o ministério de 3 e morreu. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3.
como nós gostamos das coisas do nosso tempo. Como nós gostamos de, sabe, colocar Deus contra a parede e dizer: eu não estou bem, eu não estou sentindo mais, eu não estou bem, eu não estou vibrando mais. Olha, naquele dia as pessoas estavam dando glória a Deus, elas estavam com as mãos erguidas chorando, e eu estava lá como uma geladeira sem sentir nada. Eu estou perdido, eu não sei para onde vou. Um texto um pouco mais abaixo aqui no capítulo 12 também, Jesus ele está dizendo bem assim: ei, vocês têm que caminhar enquanto está claro, porque nas trevas nada vocês enxergarão e vocês não saberão para onde está indo. Eu quero dizer para você nessa noite que não sabe para onde está caminhando, que você está em trevas. E é necessário você vir para a luz, é necessário você estar no centro da vontade de Jesus, para você saber aonde você está, para que você caminhe com Jesus, para que você caminhe com Ele, para que você saiba que você não está gastando tempo, que você está investindo tempo, que você está investindo a sua saúde, você está investindo a sua qualidade no reino. Na luz você tem exatamente noção da proporção do que está sendo construído e do que está sendo desconstruído. Na luz você tem a ideia completa da revelação de quem é Jesus, o que Ele quer. Não se turbe, não se turbe, não se turbe, não se turbe. Jesus ele estava preparado. Jesus ele estava pronto. Jesus ele estava convicto. Jesus ele sabia exatamente o que é que ele estava carregando. Jesus ele tinha uma noção completa de quem ele era. Não foi o que Pedro disse logo após de ser revelado, dizendo: ei, não faça isso, Senhor. Não vá para a cruz. Para trás, Satanás. Não é o glamour, não é o que o povo está ovacionando, não é o que o povo está gritando, não é os convites na madrugada de alguém como Nicodemos dizendo que veio para poder facilitar o ministério dele para que ele tenha uma maior proporção. Mas é o que ele fala para Nicodemos: importa-vos é nascer de novo. Ele estava dizendo: Nicodemos, o que você veio trazer para mim, Satanás me ofereceu no dia que o meu pai revelou quem eu era para vocês. Eu não estou preocupado com as oportunidades carnais, com as oportunidades financeiras. Eu tenho uma missão específica, eu tenho algo específico. Aquilo queimou no coração de Nicodemos. Nicodemos foi com a certeza que Jesus ele não suportaria aquela negociação. Nicodemos ele foi completamente preparado, mesmo ele chegou com elogios: ah, pai, tu és um mestre vindo da parte de Deus, pelas coisas que tu tem feito, nós estamos impressionados, eu venho representar o Sinédrio. Aí Jesus disse: importa-vos é nascer de novo. Como pode um homem já velho retornar ao útero da sua mãe? Nicodemos, você não entende das coisas espirituais, cara. Você é mestre em Jerusalém. Você conhece o Pentateuco, você conhece as leis, mas eu quero te falar sobre um campo espiritual. Eu quero te falar sobre os meus anjos. Eu quero te falar sobre a divindade, sobre a eternidade, sobre os portais. Eu quero te falar coisas que você não consegue compreender com a sua mente religiosa, com seus dogmas, com seus sofismas, com a sua teologia barata, com seus preceitos. Sabe que eu quero entregar para você nessa noite? É sobre você ter calma. Você não está quebrado. Você está espremido. Você não está quebrado. Você está sendo prensado em uma proporção que Deus ele conhece.
O jardim não é o final. O jardim é apenas uma passagem. O Getsemane era um jardim, não era um jardim bonito que as pessoas iam ir lá regar as flores, não. Era um lugar de prensa, não era um lugar feio. Judas sabia onde Jesus estava, porque disse que era costume, a Bíblia diz que era costume de Jesus ir para aquele lugar orar. Jesus, ele, no capítulo 12, para a gente encerrar e ir embora, ele começa a ter uma visão do que ele passaria no Getsemane. No capítulo 12, Jesus, ele começa a ter uma visão do que ele passaria na cruz. No capítulo 12, Jesus, ele passa a ter uma visão do que ele passaria no inferno. Vocês conseguem compreender? Tem coisas que virá. Nos dias que você estiver maduro, tem coisas que virá para você estar fortalecido. Deus chega para José e diz: José, você será um líder. José acorda, respirando fundo, se espreguiça, coloca a melhor roupa, senta à mesa, pega o pãozinho, pega a manteiga de amendoim, passa, pega o seu café quentinho e diz: papai, eu tive um sonho e vocês vão se prostrar a mim. José fala: calma, menino, quem te mostrou isso? Foi Deus. Ah, é? Deus falou: tá bom, a nossa história começa aqui. Primeiro uma cisterna para você entender, depois uma escravidão para você entender, depois uma prisão para você entender, depois você será esquecido, abandonado para você entender. Depois você será levantado. Não se turbe o vosso coração. Para de fazer ameaças a Deus. Para de fazer crises. Para de criar contexto para Deus ele te salvar dessa crise. Fala: Deus, revela a tua vontade. Revela a tua vontade, eu quero viver a tua vontade, eu quero estar na tua vontade. A Bíblia diz que não vem tentação maior que vós possais suportar, porque mais fiel é Deus. Você está em uma proporção que você suporta. Você está dizendo que você não suporta pelo aquilo que você ouviu dos teus familiares que não conhecem o teu espírito. Mas o Deus que vê todas as coisas, o Deus que conhece o âmago, o Deus que conhece o profundo da tua alma, é aquele que conhece. Você só vai vencer as batalhas quando você entender que é no secreto do Getsemane. Nenhuma cruz pública poderá te derrotar, poderá te vencer, se você venceu primeiro a batalha do secreto no Getsemane. É por isso que Jesus, no meio da cruz, mesmo sem entender, naquele momento é o único momento que Jesus não entende. Ora, ele nunca tinha vivenciado, ele nunca tinha experimentado o pecado. De repente ele vem com todo o pecado do mundo sobre ele. Pai, por que tu me abandonaste? Tu disse que estaria comigo o tempo todo. Os céus fechados. Jesus sente o cheiro de todos os demônios à volta dele. Toda a opressão, toda a pressão. Os Gadara que ele tinha expulsado estavam lá naquele dia como testemunha. Os demônios estavam naquele dia dizendo: é o seu fim. Mas de repente, ele entende no coração dele que aquela cruz é apenas o começo da vitória de Deus, que é a vitória do povo de Deus. Naquela cruz ele entende que é só pelo momento, é só pelo um segundo. É muito rápido, é muito passageiro. Ele ressuscitou. Está aqui conosco nessa noite. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé para nós orarmos. Eu não vou pedir para Deus te tirar dessa crise. Eu não vou pedir para Deus facilitar os teus caminhos. Mas a minha oração é: Deus,
extrai o melhor dele, extrai o melhor dela. Grupo de louvor.